paz do Senhor, eu sou a tia Silvia da Assembleia de Deus de Blumenau. Estou aqui para gravar mais uma pré-aula com ideias para vocês trabalharem. Eu vou estar gravando a lição número 3 do quarto trimestre, a lição dos primários, conhecendo o último juiz, o primeiro rei e o maior rei de Israel. Bom, é sempre bom relembrar um pouquinho da lição anterior. Você não precisa falar muita coisa, mas sempre relembrar alguma coisa da lição anterior, que daí vai fixar mais fácil na memória da criança. Bom, a nossa lição fala sobre o erro de Saul. O objetivo dela é que os alunos compreendam que não devemos nos precipitar. E o ponto central é: o precipitado prejudica a si e aos outros. Lembre sempre de fazer o plano de frequência com as crianças, que é algo que eles amam, eles gostam muito. Tirar a oferta também com algo que tem a ver com o tema da lição. Nesse trimestre, hoje eu não trouxe, mas o nosso potinho da oferta é um potinho com uma coroa, pois a nossa lição desse trimestre fala sobre rei. O nosso plano de frequência também é algo relacionado a rei. Bom, ideias do Memória em Ação sobre o versículo. Agir sem pensar não é bom. Quem se precipita erra o caminho. Provérbios 19, 2. Ideias para eles gravarem o versículo. Eu trouxe essa, que é bem simples, são bolinhas, e você escreve o versículo nas bolinhas. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Provérbios 19, 2. E coloquei só algum bichinho, alguma coisa para chamar mais a atenção deles, para ser algo mais interessante. Aí eu fiz esse daqui também, que é em plaquinhas. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Provérbios 19 e 2. É legal você trabalhar com essas formas, essas formas diferentes, porque é algo que grava, que faz eles lembrarem, faz eles gravarem mais fácil. É bonecos, é algumas figuras, algumas formas, é bem interessante. E outra forma de que você pode estar trabalhando o versículo também é fazendo uma brincadeira com eles. Você pode pegar, fazer repetido, fazer 2 vezes a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai pegar o versículo e escrever em vários pedaços de papel, que de um tamanho razoável, que seja fácil para eles montarem. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Provérbios 19, 2. Aí qual é a ideia desse versículo separado em pedacinhos de papel? É você separar a sua turminha em 2 grupinhos, sempre você separando para não ficar sempre a mesma criança aqui, a mesma criança ali. Você separa, escolhe os alunos, separa, bota meninos com meninas e meninos com meninas, para não ficar só menino, só menina. E o que você faz? Você vai fazer uma brincadeira, você vai dar esse versículo aqui embaralhado para eles, todo misturado. E quando você falar já, a partir do momento que você falar já, as crianças, no caso, né, vão ter que pegar esse versículo e colocar na ordem certa. Quem acabar primeiro ganha. Então, vamos tentar lá. Vamos ver se eu consigo montar então.
Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Ai, acabei, professora, a gente acabou primeiro. Então, é algo para ele estar memorizando. E o que você pode estar fazendo é depois que eles mesmos vão montar o versículo, você tira algumas palavras do meio desse versículo e pede para que eles falem sem essas palavras. E assim como eles forem repetindo, você vai tirando mais uma, você vai tirando mais uma, você vai tirando mais uma, até eles conseguirem falar o versículo corretamente sozinhos. Essa brincadeira é bem legal, bem interessante. Bom, então vamos lá. O Memória em Ação já foi. Eu vou passar uma ideia que eu fiz com os bonecos para essa lição e no final eu vou estar fazendo uma dinâmica que eu achei muito interessante. Eu já vi ela faz um bom tempo e ficou gravada na minha memória. Assim como a gente que já é grande fica gravado para a gente, eu creio que para eles também vai ser bem interessante. Mas vamos lá aos passos da história. A nossa história fala sobre o erro de Saul. Bom, Saul já era rei. Eu trouxe um isopor e coloquei palitinho atrás de todos os bonequinhos para mim poder contar a história com palitoche dessa vez, para ser algo pequeno, diferente, mas interessante. Saul já era rei, então havia uma guerra, eles teriam que lutar. Ele já tinha o seu filho Jonatas, que também lutava. O que ele fez? Ele separou 3.000 homens. 2.000 homens foram com ele e 1.000 homens foram com Jonatas. Só que os homens que foram com Jonatas e Jonatas ganham a batalha e o rei Saul, que também estava lá na guerra, ele tomou a vitória para ele, porque o que? Jonatas é meu filho, se ele venceu, eu também venci. Então ele tomou a vitória para ele, para si. Só que os soldados do povo de Israel chegou a uma certa altura que eles viram que o povo filisteu começou a se aproximar cada vez mais, e o número era grande. O que eles fizeram? O povo. Aí o que eu fiz para ser mais fácil? E isso aqui eles podem estar confeccionando na própria aula, no final pode ser uma oficina, é bem interessante. Você vai pegar uma folha, você vai dobrar ela e você pode levar um bonequinho de molde, você desenha o bonequinho e eles vão estar desenhando. Você dobra a folha, leva a dobradinha, eles vão recortar ou você, com a sua ajuda, eles ajudam, eles recortam e o povo se escondeu em cavernas. É interessante porque você consegue fazer uma grande quantidade de boneco, é simples e é algo que eles vão saber que a quantidade do povo era grande. Porque se você tiver 5 crianças, você dobrar uma folha, cada criança fizer 5 bonecos, isso quer dizer que você já vai somar 25, então bem rapidinho você consegue um número bem grande de bonecos e de participantes da sua história. Bom, só que para finalizar, ele foi lá, ele tomou a vitória para si e, bom, o povo se escondeu. Aí, passada a pressão, porém ainda amedrontados, eles foram ao encontro de Saul, porque Saul estava em outro lugar. Saul não estava junto com esse povo. Eles foram ao encontro do Saul. Aí você pode fazer o quê? Essa coroa aqui eu fiz para você colocar e tirar com facilidade, porque é mais fácil para você estar trabalhando e eles vão assimilar
a ideia de Saul, por quê? Por causa da coroa. Jonatas guerreiro e Saul, mesmo ele sendo guerreiro, mesmo ele tendo lutado, eles assimilam mais com a coroa. E eles foram lá e estavam aguardando a Samuel. Só que eles esperaram durante muito tempo e o rei Saul percebeu que o povo estava agitado. Ai, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. O que que ele fez? Ele ofereceu sacrifício. Um monte de pedrinhas, um sacrifício e o fogo. Aí, detalhe, o que eu fiz? Porque na história, quando eles estão esperando Samuel e quando o Samuel chega, ele já estava acabando de oferecer o sacrifício. Bom, como ele estava acabando, então o fogo já estava apagando ou talvez não tivesse mais fogo. O que que eu fiz? Eu coloquei um palitinho no fogo para mim poder retirar o fogo daqui. Então, Saul ofereceu sacrifício, mas quando o Samuel chegou, ele já estava acabando de oferecer o sacrifício. E Samuel não gostou nem um pouquinho da atitude do rei Saul. Bom, Saul desobedeceu a Deus, porque ele se precipitou com essa atitude. Ele agiu sem pensar e por isso Deus disse que tiraria o reino de Israel de suas mãos e daria um homem que seria segundo o seu coração. É isso que acontece quando a gente mesmo age por impulso, sem refletir e sem medir as consequências na nossa decisão. Saul, por precipitação e desobediência, ele perdeu a bênção. Precipitação, desobediência. Bom, a precipitação, a desobediência, a gente muitas vezes usa dizer que o quê? O apressado come cru. Então, algo que vai fixar bem essa história para eles, eu acho muito interessante, foi a dinâmica a qual eu falei antes, e eu achei bem legal e vai ficar gravado na mente deles. O que que eu fiz? Eu cozinhei 2 ovos. Se eles pegarem, são 2 ovos cozidos. Você vai dizer que o ovo está cozido. Por precipitação. Então, tá. Vamos descascar esse ovo? Sim, vamos descascar esse ovo. A princípio, você vai olhar, o ovo, ele está com a parte da clara branquinha já. Você pode ver que ela está branquinha. Mas eu vou continuar descascando mais um pedacinho para vocês verem o que vai acontecer com a precipitação. Gente, olha! O ovo não está cozido dentro! Olha só! A gema está mole! A gema saiu toda de dentro do ovo. Somente a clara, bem por fora, bem de levezinho, está cozida. Só que se eu for descascar o outro ovo, que eu deixei o tempo certinho, fervendo, ele ficou todo o tempo que ele precisava, eu tive a paciência, eu não me precipitei, eu não me apavorei e eu esperei ele cozir. Eu descasco ele bem mais fácil do que o outro. O quê? Pela minha precipitação de estar tirando o ovo antes do tempo da panela, ele está cru. E este ovo aqui, não, ele está cozidinho, a gema está cozidinha.
ela está bem amarelinha, bem cozidinha. Gostoso. Aí o que você pode estar fazendo? Você pode, se você tiver condições, você pode estar levando ovos cozidos e estar dando para eles. Eles mesmos podem descascar, eles podem fazer essa experiência. Só o que eu indico é que você comece com este ovo mal cozido e este ovo bem cozido e mostre para eles. E depois você pode dar um ovo cozido para cada um, para eles mesmos descascar. E eles vão descascar, se eles quiserem eles podem comer. E com isso você pode trabalhar mais em cima dessa história, em cima do versículo. É bem legal essa dinâmica do ovo, bem interessante. E no final, a oficina criativa da revista ainda nos dá mais uma ideia. A ideia é o quê? O contador de história. Ah, mas eu vou trabalhar com a história que eu acabei de contar? Não. Necessariamente você não vai estar precisando estar trabalhando em cima dessa história que você acabou de contar. Sim, você vai levar as crianças, envolver elas, para que em partes você entre nessa história também. Mas como é a contador de histórias, você acabou de contar uma história. É legal você fazer, a sugestão ali é plaquinhas, você vai levar plaquinhas e nessas plaquinhas o que você vai fazer? O legal é você colocar algumas palavras que tenha na sua lição, algumas palavras que apareçam na sua lição, mas nem todas você precisa pegar as palavras da lição, nem todas as palavras precisam ser da lição. Você pode colocar outras palavras. Então, vamos começar a nossa brincadeira. A nossa brincadeira hoje vai ser o contador de histórias. A brincadeira começa assim, você vai explicando para as crianças. Eu vou levantar uma plaquinha e eu levantando essa plaquinha, você vai começar a contar uma história. A palavra que você vai ter que colocar na história é rei. A criança vai começar a contar a história com a palavra rei. Ou até mesmo você pode começar a brincadeira para elas terem noção de como funciona, para elas entenderem bem. O que você vai fazer? A primeira palavra é rei. O rei dessa história, e você vai contando. Só que você explica para eles, o momento em que eu abaixar essa plaquinha e levantar a próxima plaquinha, vocês vão ter que colocar essa palavra, a próxima, que está na plaquinha, na história também. Então, quando eu levantar outra plaquinha, vai ser outra criança que vai continuar a história. Primeira criança, segunda criança. A primeira começou com o rei, a segunda vai incluir o pente na história. Aí assim você leva plaquinhas alternadas, com palavras da história e com palavras do seu dia a dia. Você pode levar plaquinhas todas de uma cor só, você pode levar plaquinhas coloridas. É legal para fazer eles contarem histórias, eles ter o interesse de contar histórias. Porque você está ensinando, você está contando algo da Bíblia, você está contando e eles também vão estar contando. Então isso pode despertar o interesse deles com essa brincadeira do contador de histórias. Bom, eu vou incluir mais uma palavra. A minha próxima palavra será o quê? Paçoca. Gente, eu amo paçoca. Aí você faz eles colocarem, eles vão falando. É bem interessante, eles mesmos vão
levar a história adiante. É bem legal. A próxima palavra será o quê? Caminho. Gente, caminho. Caminho tinha no nosso versículo. Vamos lá. A próxima palavra. Carro. Filho. E a nossa última palavra. Amor. Amor. Amor pelas crianças, amor pela obra, amor, o amor incondicional que Jesus teve com a gente. Por isso, quando você for preparar a sua aula, talvez você até queira fazer algo de uma forma, mas você não consiga, ou talvez você quer porque quer fazer de um jeito e não é aquilo ali, você não está sentindo aquilo para fazer aquilo ali. Deixa o Espírito Santo falar com você. Porque na lição fala que as plaquinhas poderiam ser coloridas. Só que o que eu fiz? Eu fiz plaquinha preta. Então, talvez você trabalhe de formas diferentes, talvez a sua plaquinha não fique igual à minha, talvez o que você vai falar não é o que eu falei, talvez a sua dinâmica que você vai fazer com o ovo não fique igual à minha, talvez você não fale o que eu falei, mas deixa o Espírito Santo falar com você. No momento em que você está preparando as aulas, no momento em que você está na salinha, passando a aula para eles, isso é muito bom, é maravilhoso sentir isso. E eu espero que com essas dicas de versículos, mostrando bonecos e mostrando dinâmicas, que eu possa ter ajudado vocês. A paz do Senhor. Amém.